Você sabia que o Brasil não é só terra de futebol e samba? Alguns carros fabricados aqui fizeram tanto sucesso lá fora que são lembrados até hoje como verdadeiras lendas da indústria automobilística. E o mais interessante, muitos deles nasceram de inovações e ousadia genuinamente brasileiras. Mas como será que modelos projetados aqui no Brasil conseguiram ganhar o mundo? É isso que vamos descobrir ao longo deste vídeo. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde vamos revisitar os carros brasileiros mais icônicos que brilharam internacionalmente. Cada um com sua própria história fascinante e impacto duradouro. Vamos começar com um dos modelos mais icônicos da nossa lista, o Fiat 147. Esse carro, que nasceu em solo brasileiro, é um verdadeiro marco na história da indústria automobilística, tanto no Brasil quanto no exterior. Lançado em 1979, o Fiat 147 foi o primeiro carro produzido em massa no mundo a usar motor a álcool, uma inovação que viria a influenciar a indústria globalmente. A história do Fiat 147 começa com a necessidade do Brasil de encontrar alternativas ao petróleo durante a crise energética da década de 1970. Com o Proálcool, um programa governamental que incentivava o uso do etanol, a Fiat viu uma oportunidade de ouro, e assim nasceu o 147 a álcool, que logo ganhou as ruas brasileiras. Mas o sucesso do Fiat 147 não se limitou ao Brasil. Quando o modelo começou a ser exportado para a Europa, ele foi muito bem recebido, especialmente em países como a Itália e a Espanha. A combinação de seu tamanho compacto, ideal para as ruas estreitas europeias, e o inovador motor a álcool fez com que o Fiat 147 se tornasse um sucesso de vendas. Ele era visto como um carro econômico, eficiente e, principalmente, alinhado com as necessidades da época. Além de ser um pioneiro no uso de combustível alternativo, o Fiat 147 também era conhecido por sua robustez e simplicidade, características muito apreciadas pelos consumidores europeus. O modelo ganhou várias versões, como a 147 Europa e a 127, adaptadas para os diferentes mercados. Em alguns países, o carro era tão popular que chegou a ser montado localmente, o que reforça seu impacto internacional. O legado do Fiat 147 é duradouro. Agora, vamos falar de um carro que é puro estilo e personalidade, o Volkswagen SP2. Esse esportivo genuinamente brasileiro foi lançado em 1972, em uma época em que o mercado automotivo estava em busca de inovação e design arrojado, e o SP2 não decepcionou. Com suas linhas elegantes e modernas, ele rapidamente se tornou um símbolo de sofisticação e bom gosto. O Volkswagen SP2 foi desenvolvido no Brasil pela equipe da Volkswagen, especialmente para o mercado brasileiro. Seu design era tão único que, ao contrário de outros modelos da Volkswagen, ele não tinha um equivalente internacional direto. Isso fez com que o SP2 fosse visto como uma verdadeira joia rara no mercado automotivo. Com um motor flat 4 de 1,7 litros, o SP2 não era apenas bonito. Ele também oferecia uma performance respeitável para os padrões da época. Apesar de não ser o carro mais rápido nas estradas, sua combinação de design, exclusividade e confiabilidade fez dele um sucesso entre os entusiastas de carros esportivos, tanto no Brasil quanto no exterior. O carro começou a ser exportado para diversos países. Ele se tornou um ícone, especialmente na Europa e na América do Norte, onde sua raridade só aumentou seu apelo. O SP2 era visto como um carro exótico, representando o melhor do design automotivo brasileiro. Mas por que o SP2 é tão memorável? Parte de seu encanto está em sua escassez. Foram produzidas apenas cerca de 10.000 unidades entre 1972 e 1976. Essa produção limitada contribuiu para que o carro se tornasse um item de colecionador altamente desejado. Além disso, o SP2 é lembrado por ser um dos poucos carros esportivos verdadeiramente brasileiros, feito com orgulho nacional e sem influências diretas do mercado internacional. Até hoje, o Volkswagen SP2 é celebrado como um dos maiores símbolos de inovação e estilo na indústria automobilística brasileira. Agora, vamos falar de um verdadeiro ícone da indústria automobilística brasileira, o Puma GT. Este esportivo artesanal é um exemplo perfeito do poder da criatividade e da paixão brasileira por carros.
Criado na década de 1960, o Puma GT não só destacou-se no mercado nacional, como também conquistou admiradores pelo mundo afora. O Puma GT surgiu a partir de uma ideia ousada: criar um carro esportivo no Brasil, em uma época em que a indústria automobilística ainda estava se desenvolvendo por aqui. A empresa Puma Veículos e Motores, que começou fabricando carros de corrida, decidiu investir em um modelo que pudesse ser comercializado para o público. Foi assim que nasceu o Puma GT, um carro que combinava leveza, agilidade e um design arrojado. O grande diferencial do Puma GT era o seu processo de fabricação artesanal. Cada unidade era montada com um cuidado excepcional, o que garantia um nível de qualidade e exclusividade raramente visto em outros modelos. O carro utilizava a mecânica confiável da Volkswagen, o que facilitava a manutenção e contribuía para o seu sucesso entre os entusiastas. Mas o sucesso do Puma GT não se restringiu ao Brasil. Em pouco tempo, o carro começou a ser exportado para diversos países, especialmente para a Europa e os Estados Unidos. Lá fora, o Puma GT foi recebido com grande entusiasmo, sendo elogiado por seu design elegante e desempenho eficiente. Ele se tornou um símbolo do talento brasileiro para a inovação e para a criação de carros com personalidade única. Uma das características mais marcantes do Puma GT era seu design, que lembrava os esportivos europeus da época, mas com um toque de originalidade que o tornava inconfundível. Suas linhas aerodinâmicas, o teto baixo e os faróis envolventes faziam do Puma GT um carro que atraía olhares por onde passava. Sem dúvida, o Puma GT é um dos maiores orgulhos da indústria automobilística brasileira. Um carro que mostrou que, com paixão e dedicação, é possível criar algo que resistirá ao tempo e será lembrado como um clássico. A nossa jornada continua com a Gurgel, uma marca que é sinônimo de inovação e coragem no cenário automobilístico. Fundada em 1969 por João Augusto Amaral Gurgel, a Gurgel Motores S.A. Foi uma empresa que se destacou por suas ideias visionárias e pela produção de veículos únicos, que refletiam o espírito inovador do Brasil. Diferente das grandes montadoras, a Gurgel sempre teve como foco a criação de veículos robustos e funcionais, voltados para as necessidades do mercado brasileiro, mas que também encontraram espaço fora do país. Entre seus modelos mais icônicos está o Gurgel XI12, um utilitário 4x4 que se tornou um sucesso de vendas e atraiu a atenção de mercados internacionais. O X12 foi desenvolvido para enfrentar os terrenos mais difíceis, como estradas de terra e áreas rurais, e logo se tornou popular em regiões com condições adversas. Sua construção simples e eficiente, aliada à durabilidade, fez com que ele se destacasse como uma opção confiável para aqueles que precisavam de um veículo robusto e versátil. Graças a essas características, o X12 foi exportado para diversos países, onde foi bem recebido, especialmente em regiões com necessidades semelhantes às do Brasil. A Gurgel também chamou atenção internacional com o lançamento do Gurgel Carajás, outro utilitário 4x4, que reforçava a imagem da marca como especialista em veículos robustos e preparados para qualquer tipo de terreno. O Carajás foi exportado para diversos países e é lembrado como um exemplo da engenharia inovadora e prática que a Gurgel representava. Infelizmente, a Gurgel encerrou suas atividades em 1995, mas o legado deixado por seus veículos é inegável. Eles são lembrados até hoje como símbolos de uma época em que o Brasil ousou sonhar grande, desafiando o status e criando soluções automotivas que chamaram a atenção do mundo. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos carros brasileiros que brilharam no exterior. Ao longo deste vídeo, vimos como o talento, a criatividade e a inovação da indústria automotiva brasileira transcenderam fronteiras e deixaram uma marca duradoura no mundo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como este. E claro, compartilhe nos comentários as suas memórias ou experiências com esses carros icônicos. Você teve a sorte de dirigir um desses modelos? Ou talvez conheça alguém que tenha uma história especial com um deles? Adoraríamos saber. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.